Bem-vindas! Muito bom ter vocês aqui com a gente. Primeira live aqui no Instagram, né? Eu já fiz alguma entrada ao vivo, mas tipo para dar um recadinho rápido, alguma coisa assim para colocar no Stories muito rápido. Mas é muito legal agora fazer aqui com vocês, fazer uma live, conversar um pouco. E eu quero contar um pouquinho da minha história para que você me conheça. Quem me segue nas outras redes sociais, nos outros ambientes, talvez já saiba bastante coisa a meu respeito. Mas aqui no Instagram tem algumas pessoas novas. Tudo é meio novo. O meu Instagram já tem há bastante tempo, o Instagram do Cantinho da Araci. Conta pra mim, vocês já perceberam que deu uma repaginada legal aí? Você tá gostando das novidades? E hoje eu queria então me apresentar, contar um pouco. E eu comecei a pensar o que eu poderia contar da minha vida, da minha caminhada como artesã. É tanta coisa, gente, tanta coisa que eu já fiz. Uma caminhada que já vai de bastante tempo aí no artesanato. Hoje até me surpreendi quando eu fui anotar algumas coisas, que eu fiz um esboço aqui para poder ver, né, o que eu ia seguir. E até me surpreendi vendo quanto tempo e quanta coisa que eu poderia compartilhar com vocês. Eu queria dar as boas-vindas para você que ainda não me conhece. Eu sou a Araci Silveira, sou professora de patchwork e costura criativa, dou aula pela internet. Às vezes as pessoas perguntam, você dá aula presencial? Onde você dá aula? Aí, a TutoArt está dizendo que está gostando muito do curso. Ela é uma das minhas alunas mais novas, está fazendo muita coisa linda. Eu estou amando ver os resultados daquilo que ela está produzindo. Muito legal. Eu queria dizer para você que, então, eu trabalho com costura criativa e patchwork, ênfase especial no patchwork, que é a minha paixão. Eu sou apaixonada por unir retalhos e daí ver os resultados do que vai acontecer, né? O patchwork é fascinante, mesmo quando a gente faz de novo o mesmo bloco, a mesma técnica, porque a gente muda os tecidos, já dão outros resultados e eu acho isso fascinante, né? Eu queria contar um pouco de história para você, porque se eu tenho 64 anos, já ia falar 65. Falta 1 mês e meio para eu chegar nos 65, né? Mas por enquanto eu tenho 64. E aí, tem bastante história para contar. Desde que eu me entendo por gente, né? Desde que acho que eu comecei a perceber, né, quem eu era, e quando eu ia passar férias no interior, na casa das minhas tias, né? Eu sou paulistana, da capital, aqui mesmo. Morei fora durante um tempo na minha infância. Obrigada por todos os corações, que delícia. Mas quando eu ia de férias, né? Quando a gente tinha férias, a gente ia de férias para Sorocaba. E as minhas tias sempre fizeram artesanato, coisas variadas. E com elas eu fui aprendendo muitas coisas, porque eu sou a neta mais velha, do lado da minha mãe, eu sou a neta mais velha. E depois de mim vieram muitos meninos, né? Meus irmãos e meus primos. Até que chegou uma prima, passaram alguns anos. Então eu ia de férias para lá e eu era meio que o xodó das minhas tias e eu amava ficar junto com elas. E com elas eu fui aprendendo muitas coisas. Fui aprendendo alguma coisa de crochê, alguma coisa de tricô, alguma coisa de pintura. Sempre estava fazendo alguma coisa e sempre amava tudo aquilo. Quando eu tinha perto de uns 13 anos, mais ou menos, eu me aventurei na minha primeira experiência muito grande de pintura. E daí eu já tinha primas também, né? E no Natal daquele ano, a gente passava o Natal sempre em Sorocaba, com todo mundo, era muita gente.
Tava começando a aparecer, eu sou antiga, gente, tava começando a aparecer os personagens da Disney e eu nem sei direito se tinha revista na banca, eu não sei. Eu sei que eu descobri os personagens e daí eu pintei camiseta branca, tipo aquela camiseta bem básica, muito básica mesmo. E eu pintei praticamente para todas as crianças, para todos os meus irmãos, meus primos, primas. E outro dia outro dia não, já faz um tempinho, eu achei uma foto da criançada com a camiseta. Então pintei Pato Donald, pintei Pluto, pintei Margarida, Mickey, Minnie. E por aí vai, né? Os primeiros personagens, um em cada camiseta. Pintei Pateta, pintei algum dos anões da história da Branca de Neve, que foi uma das primeiras. E vamos dizer que essa foi a minha primeira marca, minha primeira experiência fazendo algo em linha de produção, né? Não era tudo igual, mas uma experiência de providenciar alguma coisa, fazer com as minhas mãos e presentear. Então, uma das minhas características que eu sempre gostei do artesanato é fazer coisas com as minhas mãos, pensando na pessoa que vai receber, e eu amo presentear com artesanatos que eu faço. Então, essa foi minha experiência e dali pra frente, né, sempre fazendo e fui fazendo outras coisas. Durante muito tempo eu pintei naquela época, né, fiz essas camisetas, depois fui fazendo outras coisas, mas daqui a pouco eu vou chegar num ponto da história onde eu dava aula de pintura. E daí eu fui crescendo, na minha adolescência eu fiz muita boneca de pano, eu fiz muito bichinho de feltro, então o meu irmão caçula, que é 13 anos mais novo do que eu, não, 14 anos quase mais novo do que eu, quando ele nasceu eu fiz uma girafinha de feltro para ele, e que era o brinquedo xodó dele, ele dormia com ela, então eu lembro muito de uma boneca negrinha, linda, que eu fiz aquela boneca, era uma boneca de perna bem comprida, era comum aquela boneca, e aquela boneca ficou meu xodó há muito tempo, ela ficou no meu quarto, eu gostava demais daquela boneca, e então eu fiz muitas coisas assim. Fui crescendo, fiz curso de corte e costura durante um tempo. Hoje, quando eu penso, eu falo, gente, eu costurei blazer, pantalona, que na época eu usava. Foi muito pouco tempo que eu fiz corte e costura, mas fiz também. Mas cresci, né? Comecei a namorar, casei muito nova, eu casei aos 20 anos. Então, eu comecei a bordar, fazer coisas para o meu enxoval. No meu enxoval, eu bordei muitas toalhas de mão de vagonite. É uma das coisas que eu lembro mais de fazer e de curtir muito, fiz várias. E continuei nessa caminhada de fazer coisa para presentear e fazer também para mim, para casa. Então fazia muitas coisas, era muito legal. Bom, mas aí comecei a trabalhar, né? Antes de casar, comecei a trabalhar porque eu queria fazer meu enxoval. E não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai para poder fazer o enxoval. E daí tinha bordado, tinha coisas que eu fiz, mas tinha que comprar muitas coisas também. E estudando, casei, eu estava fazendo faculdade. E para quem não sabe, eu acho que eu nunca comentei isso nos meus grupos, nos meus espaços. Eu sou formada em relações públicas. Eu sempre amei me relacionar com as pessoas, eu sempre tive facilidade para me relacionar, eu amo falar com as pessoas, conversar, eu amo interagir, eu amo ajudar, eu amo estar com as pessoas. Então, para mim foi algo muito natural fazer o curso de Relações Públicas, mas eu nunca atuei na área, porque eu terminei o curso de Relações Públicas, eu já tinha o meu filho mais velho, eu terminei e eu estava grávida. Na minha formatura eu estava grávida, barrigão mesmo, né?
E daí nasceu nosso filho mais velho e período de licença e tal. Quando terminou essa época e eu fui procurar um outro trabalho, eu trabalhava num banco, mas eu queria sair de lá, eu queria trabalhar na minha área, ser relações públicas. E quando eu fui procurar, naquela época a gente procurava emprego no jornal, né? Então tinha a parte de classificados do jornal e todo emprego de relações públicas ou era para vender enciclopédia Barça de porta em porta ou era para ser representante de laboratório vendendo remédio. Então não rolou, decepção total, porque não era aquilo que eu tinha aprendido no curso. Quando eu fiz o curso era um curso novo, então é muito gozado a gente observar, né, essas coisas. Mas contando um pouco mais das coisas, eu continuei trabalhando no banco, eu trabalhei em mais de um banco e depois eu fui trabalhar como assessora administrativa numa faculdade e daí eu já tive um primeiro, depois logo em seguida tive minha segunda filha, né? Tenho um rapaz, depois uma moça e depois veio outro rapaz e trabalhando e nessa dinâmica, mas sempre fazendo artesanato. Eu era daquele tipo, eu não podia ficar na frente de uma televisão parada sem fazer nada. Eu estava bordando, ou eu estava fazendo alguma coisa de crochê, ou eu estava fazendo alguma coisa de tricô. Mas aí eu fazendo sempre e eu levava no meu trabalho e mostrava, olha o que eu fiz e tal. E o tempo foi passando, as crianças foram crescendo. E quando o nosso filho mais velho já estava entrando na adolescência, avaliando todas as coisas e eu sonhando que eu queria trabalhar com o artesanato, avaliando todas as coisas, eu e meu esposo chegamos à conclusão que eu não precisava continuar trabalhando fora. Aquilo que eu ganhava na realidade dava pra gente conciliar as coisas em casa, porque aquilo que eu ganhava dava não é que não ajudava, claro que ajudava, mas dava pra gente cortar alguns gastos. Eu ia economizar ficando em casa e economizar com roupa, sapato, porque eu trabalhava como assessora da faculdade, tinha que estar sempre bem arrumada e daí dava para mudar as coisas. Então eu pedi demissão do meu trabalho. Eu lembro que eu fui, conversei com a minha chefe e tal. Eu ainda trabalhei por mais 6 meses. Mas daí eu saí de lá para começar o meu ateliê. E eu tinha uma amiga, que era a minha melhor amiga lá no trabalho, e eu contei para ela, falei, olha, eu vou sair porque eu vou começar o meu ateliê. Eu vou trabalhar fazendo encomenda. Quando eu falei isso para ela, ela abriu a gaveta da mesa dela, a gente trabalhava em mesa uma do lado da outra. Ela pegou um papel com uma listinha e falou para mim, olha, aqui tá a lista de tudo que eu quero encomendar para você. Olha que legal, gente. Eu saí dali e até então eu raríssimas vezes pegava alguma encomenda, porque não dava tempo de fazer, né? Trabalhando fora e cuidando dos filhos e outras coisas que eu tinha, né? Não dava para fazer. Eu pensei, bom, agora eu vou começar a trabalhar. Ela já falou para mim, eu tenho uma lista aqui de coisas que eu quero que você faça para mim. E na época eu pintava, basicamente eu era mais envolvida com a pintura, sempre bordei, sempre fui fascinada pelo bordado. E ela tinha uma lista onde ela queria vidros pintados, porque eu pintava aqueles vidros que eram jateados e depois pintados. Então ela queria vidro pintado para o banheiro, ela queria toalha bordada com barrado de ponto cruz, ela queria não sei o que. Ela me deu uma lista de encomendas. E aquilo para mim foi só uma confirmação, né, do desejo do meu coração de deixar de ser empregada CLT, né, registrada, e trabalhar naquilo que era a minha paixão, que era o artesanato. Sabe quando foi isso que eu saí do meu trabalho? Foi em junho de 1986. Hoje, quando eu vi,
Eu falei, gente, como pode? Já fazem 34 anos que eu deixei a minha carreira de funcionária registrada na CLT e passei a ser artesã. E eu fiquei tão feliz hoje quando eu vi, fiquei muito feliz e me emociono pensar, você quer essa amiga para você? Eu vou te apresentar ela mora em Santos hoje. E daí eu fiquei assim, feliz hoje quando eu vi e quando eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha mente. Tem muitas coisas, né, que eu poderia contar para vocês, muitas coisas que eu já fiz, mas quando eu comecei a pensar, eu falei, gente, isso é demais. 34 anos, o tempo passa tão depressa que a gente não se dá conta, né? E daí eu saí do meu trabalho, depois eu comecei a pegar encomenda, eu fui fazendo encomenda para várias pessoas, né? Assim, o que surgia, pegava encomenda e tal. Mas a gente fez uma reforma numa parte que eu tinha do lado de fora da casa, da edícula, para fazer o meu ateliê. Porque o meu sonho maior, mais do que trabalhar com artesanato, era ensinar o artesanato. Eu sou apaixonada por ensinar. Eu amo ensinar artesanato. Eu amo ensinar aquilo que eu sei porque eu entendo que trabalhar com as mãos é um talento que Deus nos dá, né? Eu penso assim, Deus que criou o mundo inteiro, quando Ele dá para nós o talento de sermos criativas e criativos e trabalhar com as nossas mãos, a gente tá tendo um pouquinho de proximidade do nosso Pai, daquele que nos criou. E isso dá um prazer, dá uma alegria. E eu amo tanto ensinar e eu me realizo tanto quando eu vejo alunas que dizem, eu fiz e deu certo, olha, eu tô fazendo o artesanato, o seu curso e tá sendo legal, como agora há pouco a Tutu Arte falou aí que tá amando, né? Ou mesmo as meninas dizem, olha, você me ajudou a sair da depressão, eu não tinha ânimo, eu achava que eu não era capaz. E quando eu vejo fazendo, eu fico muito feliz, muito feliz. Então fizemos essa reforma, eu comecei o meu ateliê para dar aula. E comecei a divulgar, né? Eu lembro que eu divulguei no jornal tanto peça que eu vendia como aula no suplemento feminino do Estadão. Então foi minha primeira estratégia de marketing há tanto tempo, né? Foi lá pelo ano 88, 89. E daí começaram a surgir algumas alunas, eu tinha as alunas, elas vinham, faziam aula presencial, mas eu dava aula de pintura. Eu dava aula de pintura em tecido, em vidro, em madeira, em couro, acho que era isso. E gostava muito de dar aula de tecido. E na época também eu comecei a fazer um curso de cerâmica. Logo depois eu comprei um forninho pequeno de cerâmica. E então eu fazia as peças de cerâmica também, não cheguei a ensinar. E o meu ateliê, naquela época, como eu também bordava ponto cruz, meu ateliê chamava Ateliê Pinta e Borda, né? Foi o nome que surgiu. E eu lembro que eu fiz etiqueta adesiva que eu punha nos pacotes, né? Fechando os pacotes das clientes, e era muito legal. Mas aí, gente, sabe o que aconteceu? Veio o plano Collor. Vocês que são novinhas, vocês não viveram esse momento. Mas veio o plano Collor e todo mundo teve o confisco do dinheiro e as alunas do ateliê sumiram. E daí, quando eu falo isso agora, eu quero dizer para você, claro que não era uma pandemia, né? Era uma outra situação. Mas a gente tem condições de viver, passar pelos momentos difíceis, pelas lutas e seguir em frente nos nossos sonhos. Eu queria dizer isso para você. É possível continuar sonhando, é possível continuar realizando. Então veio o plano Collor,
as alunas praticamente sumiram, ficaram uma ou duas. Eu tinha duas alunas indianas, elas eram casadas com os maridos indianos que trabalhavam em grandes empresas, né, multinacionais, e elas duas ficaram por mais tempo. Mas os maridos delas sempre eram transferidos de lugar para lugar e passou um tempo, elas também mudaram e daí acabou aquela coisa de dar aula em casa. E agora, né? Eu fiz muito bazar, fiz muita encomenda, trabalhei muito com pintura e muito com bordado. Depois, quando passou um tempo, eu tive um problema de saúde que me impossibilitou por algum tempo, quase 2 anos, de fazer qualquer artesanato. Eu comecei a ter formigamento numa mão e depois na outra mão, né? Quando eu comecei a sentir aquele formigamento, você pensa, vai passar, você bate, tem... E o formigamento não passava e foi aumentando, e eu fui a muitos médicos. Resumindo, eu tive uma perda de mielina, depois de fazer muitos exames, depois de ir a muitos médicos, o formigamento foi pegando os 2 braços todos, e daí eu perdi a sensibilidade, perdi a coordenação motora, então eu enxergava as coisas, eu pegava a caneta e o papel, mas eu não conseguia assinar o meu nome, eu ia abotoar minha roupa, eu não conseguia fechar o botão da roupa, eu ia fazer coisa na cozinha, teve vez de estar misturando, mexendo alguma coisa e de repente, por causa da falta de coordenação, perder o controle, voar molho, enfim, para todo lado. Então foi uma época que eu não pude fazer artesanato, basicamente eu não conseguia fazer. Foi um tempo que demorou para descobrir o que era e demorou para começar um tratamento e passar aquilo. E 2 anos depois, mais ou menos, eu tive um retorno, né? Mas daí a gente já sabia o que era. Eu tratava com um neurologista, fui logo nele e fui internada, fiquei 5 dias internada, tomando uma medicação, internada porque era uma medicação que eu precisava fazer no hospital. E dessa segunda vez durou muito pouco, né, o formigamento, porque tratou logo, a gente sabia o que era e resolveu logo. Mas nesse intervalo, basicamente, eu quase não mexi com artesanato, não dava, né? Eu demorei muito tempo, eu tomei muito cortisona, fiquei muito inchada. Então, foi um período de muita luta. E por vezes eu confesso para você que eu pensava, nossa, acho que nunca mais eu vou voltar a fazer artesanato. Mas como a Loilde está dizendo aí, Deus é fiel. E esses dias eu ainda pensei, né? Deus é fiel, porque mielina é como uma membrana que envolve os nervos do cérebro. E, na realidade, a perda de mielina é como se você tivesse fiozinhos elétricos sem a capa, né? Sabe fio de eletricidade? Quando tira a capa e um encosta no outro e dá choque. A perda de mielina, na realidade, é isso. E mielina, o que a ciência diz é que o organismo não refaz. Mas posso glorificar a Deus, porque depois desse segundo momento que eu fiquei internada, daí precisei tomar uma dose muito grande de cortisona, fiquei um tempo no hospital, nunca mais eu tive nenhum sintoma. Nunca mais. Então, eu pude voltar a fazer as coisas, né? Eu pude voltar a bordar, pintar e fazer outras coisas. Bom, passado esse tempo aí, né, todo, eu continuei bordando, principalmente bordando. Para quem não sabe, eu sou evangélica,
Eu frequento a igreja metodista desde que eu era criança, eu sou filha de pastor. Entreguei a minha vida para Jesus, aceitei Jesus aos meus 12 anos, já frequentava a igreja e continuo frequentando a igreja. E daí, uma vez, depois que já passou tudo isso, tinha passado o plano Collor, alunos assumiram, já tinha feito muito bazar. Passado algum tempo, num determinado dia foi um pastor na minha igreja e ele foi falar de um trabalho missionário. Ele trabalhava numa ONG e essa ONG tinha o objetivo de atender pessoas em várias situações. Então essa ONG atendia menores na FEBEM, trabalhava com penitenciárias, trabalhava em hospitais públicos e ela trabalhava juntando voluntários para desenvolverem projetos nesses lugares. E quando eu ouvi aquele pastor falar, e quando ele apresentou toda a ideia da ONG, eu fiquei fascinada. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, né? Porque então eu não estava mais ensinando no meu ateliê, mas a minha paixão era ensinar. E eu vi naquela explanação toda uma nova oportunidade para voltar a ensinar. Eu conversei com ele e ele me orientou e eu desenvolvi um projeto, coloquei tudo no papel, um projeto e tal. Apresentei para essa ONG e essa ONG levou o projeto e eu fui aceita e tive um privilégio que foi um dos privilégios mais bonitos da minha vida. Durante 2 anos e meio, eu dei aulas de bordado em uma unidade feminina da antiga FEBEM aqui em São Paulo, né? Hoje é a Fundação Casa, não lembro exatamente a sigla agora, mas é do bem-estar do menor. E daí eu ia uma vez por semana, eu saía daqui de casa muito cedo. A FEBEM que eu ia ficava a 34 quilômetros daqui de casa, então era uma viagem, né? Eu ia e voltava no final do dia e eu dava aula na FEBEM para as meninas toda segunda-feira. Eu tinha 3 turmas de aula de bordado e foi um tempo muito, muito, muito especial na minha vida. Foram 2 anos e meio, essas idas e vindas toda semana. Só tinha algum intervalo perto do Natal. Às vezes, quando eu não podia ir, avisava, né? Afinal de contas, era voluntário, mas era muito gratificante. E ver aquelas meninas bordarem e conhecer a experiência delas. Nesse lugar eu conheci coisas que a gente sabe que acontece, mas que eu não imaginava. E por trás da aula de bordado, eu pude trabalhar com elas questões de caráter, questões de valores, questões de família, de mostrar para elas que elas tinham valor. E até hoje, isso faz muito tempo, e até hoje eu guardo com muito carinho no meu coração o rostinho e o jeito de quase todas elas, né? E elas faziam pequenos bordados lá, bordado de ponto cruz, né? E eu vi muitas meninas de tremendo valor naquele lugar. Era muito, muito, muito gratificante realizar esse trabalho. E daí voltou para mim, né, nessa experiência, a alegria de poder ensinar, porque eu tinha construído meu ateliê em casa para começar a ensinar. Veio o plano Collor e eu tive que parar de dar aula. Quando eu fui para a FEBEM dar aula para essas meninas, era muito gratificante. Eu ia e voltava. Quando eu voltava de lá, eu voltava assim, explodindo de felicidade. Não importava se tinha trânsito, se era longe, se eu chegava aqui cansada, e eu chegava cansada, né? E eu chegava aqui cansada e tinha 3 filhos esperando e tinha que fazer jantas, coisas e tal. Mas daí era muito gratificante, aquilo me alegrava. 2 anos e meio lá, né, trabalhando, chegou julho, mês de férias, e daí eu fui para um projeto missionário que a Igreja Metodista tem. Aliás, esses
esses dias, começou ontem ou hoje, essa semana está tendo o projeto de forma virtual. A Igreja Metodista tem um projeto chamado Uma Semana para Jesus. E eu fui, né, estava de férias da FEBEM, e eu fui para o projeto Uma Semana para Jesus, que foi em Capão Bonito, interior de São Paulo. Lá eu fui dar aula de artesanato. Eu já tinha ido uns anos antes para o projeto em Palmas, no Tocantins, também para coordenar uma turma de artesanato. E esse projeto é um projeto onde vão voluntários de várias áreas e cada um se dispõe a fazer alguma coisa, e é um atendimento mais da comunidade carente. Então é todo feito um estudo antes, né, da região, da cidade, e a gente faz um atendimento com pessoas carentes. Então eu fui para Capão Bonito para coordenar o grupo de artesanato, e eu ia dar aula de artesanato. Foi bênção, foi muito legal, um frio em Capão Bonito, muito frio, mas foi demais, 9 dias lá entre ida e volta. Na volta, num domingo, a gente voltando já aqui em São Paulo, ônibus aqui na Marginal em São Paulo. Quando o ônibus foi sair da Marginal e ele ia subir, fazer uma curva para pegar a avenida e passar por cima do viaduto de cima, quando ele foi fazendo o movimento, tinha uma bolsa assim no maleiro que fica em cima dos bancos, e essa bolsa ia cair em cima de uma senhora. E eu fiquei em pé muito rápido para segurar a bolsa para não cair em cima dela. Quem caiu fui eu. Eu caí no ônibus e desloquei o ombro direito, a minha clavícula. E eu acho que eu desmaiei, eu não sei, porque a dor foi imensa. Era o último dia, domingo de julho, e na segunda-feira eu ia retomar o meu trabalho na FEBEM. Mas aquele tombo resultou em mais um tempo sem poder fazer artesanato. Então, mais um tempo de desafio, né? Eu precisei imobilizar, ficar muito tempo imobilizada. Depois foram muito tempo de fisioterapia. Então, isso foi no último dia de julho. E eu fiquei imobilizada por meses, depois comecei fisioterapia, eu fiz 80 sessões de fisioterapia, e quando foi lá para março, abril do ano seguinte, é que eu tava voltando a fazer as coisas. Mas eu lembro que na época eu fiquei muito triste, porque eu queria muito, né, voltar para a FEBEM. Mas depois ficou muito claro, né, que na realidade Deus está no controle de todas as coisas da minha vida sempre, e Ele permitiu aquilo porque eu não podia voltar para a FEBEM. A FEBEM tinha mudou organização, mudou muita coisa lá, e daí naquela época já tinha, né, enquanto eu estava lá, já tinha rebeliões, coisas assim, mas começou muito e fecharam todas as portas para o trabalho voluntário. Então, mesmo que eu não tivesse caído, mesmo que eu não tivesse, com certeza eu não ia poder continuar o meu trabalho voluntário lá. Mas eu não reclamo não, sabe, gente? Eu sou muito feliz por ter vivido essa experiência, por ter vivido até a experiência do tombo. Pelo menos eu segurei a bolsa, não caiu em cima daquela senhora. E porque mesmo tendo ficado imobilizado e tal, eu tive todo o tempo de tratamento, eu tive condições de fazer o tratamento, e tô aqui, levanto o braço e tal, não levantava nada. Então, assim, você ver a cada momento, mesmo em momentos de desafios, que aquilo que Deus me deu, esse amor para fazer, que é trabalhar o artesanato, Ele continua me possibilitando. E depois disso eu continuei fazendo outros bazares, eu continuei trabalhando com outras coisas, não dei mais aula, né, assim, depois dessa experiência eu não dei mais aula, fiquei muito tempo trabalhando com artesanato,
Fui para um trabalho voluntário, onde eu fazia bordado de ponto cruz, um projeto que existe até hoje, o Love Kids Brasil. Trabalhei durante muito tempo, coordenava aqui em São Paulo, é um projeto que faz acolchoado para crianças e adolescentes com problemas sérios de saúde. Então, por quase 9 anos, eu ia todo mês no GRAAC entregar os acolchoados do projeto. Era algo tremendamente gratificante para mim. Mas nessa época, então, que eu estava no projeto, eu já tinha feito alguma coisa de patchwork anos atrás, nos bazares, porque eu bordava, fazia pequenos bordados e depois fazia moldura em patchwork, pegador de panela, coisas muito simples para vender nos bazares. Mas quando eu conheci o Love Kids Brasil, me surgiu a oportunidade de então aprender o patchwork. Faz mais ou menos 13 anos que eu fui fazer curso de patchwork. Eu fiz 2 anos e pouquinho de curso presencial, mas de lá para cá não larguei mais, né? Como o pessoal diz, eu fui picada pelo bichinho do patchwork, né? E daí não larguei mais, sou apaixonada pelo patchwork. Fiz muitos projetos de bolsas e outras peças. Eu amo fazer peças tridimensionais, né? Que tem 3 dimensões. Então, bolsas, nécessaires, cestas, peças organizadoras, amo fazer. E sou fascinada pelo patchwork, muito fascinada mesmo, amo demais. Então, eu fiquei muito feliz. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem uma amiga minha querida que tá tentando... Oi, lindona! Tudo bem? Tudo bom? Gente, essa é a Elisângela, minha Boa noite, amiga. pessoal. Ela falou que só ia poder Nossa, ficar um pouquinho na live, que ela tinha aula, mas acho que ela não resistiu. não resisti. Essa história é linda, Araci. Eu não conhecia tudo isso. Você não conhecia? Pois é, Não. muita gente não conhecia. Gente, você me emocionou, de verdade. É, que bom, Sim. que bom, que bom. Eu e a Elisângela somos amigas há muito tempo, gente, muito tempo. Amigas assim, muito queridas. E a gente tem se encontrado virtualmente aí agora, traçado alguns planos juntas, que eu creio que vai ser muito legal. Então, bom ter você aqui, Elis, hoje comigo, um pouco. Gente, eu vou aproveitar para anunciar uma coisa, pode, Elis? Pode. Então, eu não sei se vocês já cansaram de ouvir história. Se vocês quiserem, depois eu encerro a história rapidinho, tá? Só para terminar aqui. Mas eu quero contar para você que aqui no nosso Instagram, nós vamos ter 2 tipos de live, tá? Uma live como a que eu fiz hoje, que eu entrei aqui para bater um papo, e eventualmente eu aciono para alguém entrar. Mas essa live vai ter um objetivo mais de eu bater papo com vocês mesmo, responder alguma dúvida. E o outro tipo de live que nós vamos ter aqui, e que se você está me seguindo, você já viu, eu tenho postado uma pergunta aí. Quem vem tomar café no cantinho da Araci? Será que vocês já viram essa pergunta? Se vocês já viram, eu quero dizer para vocês que exatamente daqui uma semana, quem vem tomar café comigo na live, aqui no cantinho da Araci, é a Elisângela. É ela que é nossa convidada e que estará aqui e que vai dar dicas maravilhosas para vocês, ok? Elisângela também é artesã, que anda aí nativa no artesanato por falta de tempo, tá? Exato. Ela trabalhou muito tempo no Elo 7, tem uma experiência incrível com artesãs e com essa área, tá bom? Então, ó, ela vai estar aqui com a gente. E hoje ela não está no Elo 7, mas ela está trabalhando com marketing digital e ela vai te dar umas dicas muito legais para que você que trabalha com artesanato, que quer vender o seu artesanato,
ou de repente você quer dar aula, enfim, para você também aprender com ela algumas dicas maravilhosas para crescer aí no mundo virtual. É isso, Elisângela? É isso mesmo. Vamos despertar o empreendedorismo nas nossas artesãs, né? Isso Elas aí, vão ter que entender gente. que não adianta só querer fazer artesanato, tem que fazer e vender. E também o principal, ganhar dinheiro com isso, por que não, né? Opa, com certeza, né? Isso é importante também. Então, gente, ó, fica a dica, já aciona aí, marca no seu celular, dia 21, 8 horas da noite, eu e a Elisângela estaremos aqui juntas, tá? E daí, quem vai falar mais será ela. Vou fazer algumas perguntas, me meter um pouquinho, mas ela que vai ser a convidada e que vai falar, tá bom? Então, gente, para encerrar, né, a gente está quase aqui terminando. Fiquei muito feliz que a Elisângela apareceu. Ela tinha um curso hoje e ela falou: acho que eu vou só conseguir aparecer no comecinho. Mas eu fiquei feliz que ela pôde aparecer e que eu já pude contar. Então, agora vocês já sabem quem é a primeira pessoa que vem tomar café no cantinho da Araci. E eu já vi que tem gente dizendo aí: eu quero, será super bem-vinda, viu, Flávia? A gente combina e eu vou amar de paixão. E daí, o que eu quero dizer para você? Nessa minha caminhada, da minha história, eu tô com quase 65 anos, mas quando eu tinha acabado de fazer 60 anos, eu fazia o curso Academia Facebook de Artesanato e outros cursos com o André Gibran. Hoje não tem mais o Academia Facebook de Artesanato, hoje é o Artesã de Elite. Aliás, você pode clicar no link da minha bio e aproveitar, porque o curso Artesã de Elite está com matrículas abertas e super compensa, tá? Então, ó, no link da bio tem aí em destaque, é só até sexta-feira. Aproveita, faz a sua matrícula. Ainda dá para assistir as aulas do workshop gratuito. Teve 3 aulas que a Vanessa deu a semana passada, super boas. Então, clica, assiste as aulas e vem para o curso, porque você vai ter muito aprendizado. Eu aprendi muita coisa com eles, com os cursos do André. E quando eu tinha acabado, aliás, eu estava completando 60 anos, eu conheci o curso Professora Criativa. E daí trouxe de novo a minha paixão de poder ensinar o que eu sei. Foi em 2016 que eu comecei o Professora Criativa, 4 anos. Eu já tinha 60, eu ia fazer 61 quando eu entrei no Professora Criativa. E aí, nesses anos, 4 anos, então, eu tô dando tudo de mim, né? Porque eu amo isso. Eu tenho procurado aprender cada dia, conhecer mais esse mundo virtual para dar o melhor para você. Mas a minha maior alegria, eu queria dizer isso para você, a minha maior alegria é poder dividir com você algo que envolve o processo criativo do patchwork. O patchwork é terapêutico. Eu quero dizer para você, é muito bom fazer patchwork. Então, tem aí no link da bio também todos os espaços do Cantinho da Araci. Se você não me conhecia, né? Você pode seguir o nosso canal, você pode vir para o grupo no Facebook, tem a página, tem os nossos cursos, tá bom? Então é isso. Temos ainda uns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer patchwork? Então vem, Paty. Será bem-vinda, tá bom? Clica no link da bio aí, a hora que terminar a live. Tem, inclusive, o link do curso de patchwork. O nosso curso de patchwork é o curso Patchwork no Cantinho da Araci. É um curso por assinatura, que você assina como se fosse um Netflix, tá? Então, você assina, você paga todo mês, e daí você tem acesso ilimitado a todas as aulas do curso. O curso fica hospedado na plataforma Hotmart, super legal. Se você quiser, você será bem-vinda, e se quiser mais informações, me manda um direct que a gente conversa, tá bom? Você vai amar o curso. Tem
mais de 100 alunas fazendo curso de patchwork, então junte-se a elas e vem também que você vai amar, tá? Então, tem o link do curso de patchwork aí. Os outros cursos, no momento, não estão com matrículas abertas, mas quando tiver novidade, eu vou contar aqui no Instagram também para vocês. Gente, outra hora eu conto mais coisa para vocês, porque tem muitas outras coisas que eu fiz, muitos outros artesanatos, muitas outras experiências, tá bom? E daí a gente pode conversar mais outra hora, ver outras coisas. Quero terminar um pouquinho antes da live, eu estava fazendo o meu momento devocional. E eu estou lendo o livro de Provérbios e eu li um versículo que eu gosto muito. Está em Provérbios 20:18. E diz o seguinte: porque de certo haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então, não desista. Os tempos estão difíceis, mas tudo isso vai passar. E a gente vai caminhar junto aqui, tá bom? Vamos conversar, vamos falar de coisa boa, vamos fazer muita costurice, vamos fazer patchwork? Então, vem comigo, vamos junto fazer, tá bom? Super beijo. Boa noite. Deus abençoe vocês. Valeu! Ó, valeu. Muito, muito obrigada. Valeu. Valeu o seu apoio, Flávia. Muriel, linda. Pati, valeu. Obrigada pelos corações. Até a próxima.